Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Nessa noite. E eu quero te convidar nessa noite a refletir sobre a palavra de Deus em Atos capítulo 16, do versículo 27 até o versículo 34. Atos capítulo 16, do 27 ao 34. Vamos meditar na palavra do nosso Deus, para que assim nossos olhos sejam abertos, possamos ver claramente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Manifestava grande alegria, pelo fato de terem crido em Deus. Oremos. Bondoso e eterno Pai, mais uma vez diante da Tua santa presença está o Teu povo, com seus corações abertos, desejosos, para que o Senhor venha encher suas almas, suas vidas de Sua palavra. Para que o Senhor, ó Pai, como o dono dessa família, como o dono desses filhos, Senhor sobre todos, o Senhor que reina acima de todos os senhores, acima de todos os poderes, de todas as potestades, o Senhor que tem poder para salvar, é a Ti, ó Deus, que nós oramos e pedimos nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, porque quando o Senhor fala, e não um mortal, não um pecador, não a vontade, não o desejo humano, mas quando o Senhor fala, Deus, quando o Senhor abre os céus, quando o Senhor envia o poder do Teu Espírito, Deus, a salvação se torna realidade. Deus querido, uma nova vida, um novo nascimento se torna realidade. Por isso, Pai, precisamos da Tua voz, precisamos do manifestar sobrenatural do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, para que sejamos encorajados, fortalecidos, sejamos preparados pelo Senhor, e para que a salvação do Senhor alcance aqueles que ainda estão perdidos em seus delitos, em seus pecados, e beiram a face da sombra e da morte. Tem misericórdia deles, Pai, que nessa noite o Senhor salve vidas e famílias, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando lemos Atos dos Apóstolos, como conhecemos, poderíamos tranquilamente dizer que são atos do Espírito Santo do Senhor. Quando olhamos para Mateus, Marcos, Lucas, João, e lemos os 4 evangelhos, vemos Jesus Cristo em ação durante todo o seu ministério, o seu nascimento, seu desenvolvimento rápido, como a Bíblia passa, mas já ao seu batismo e ao seu ministério, seus milagres, Jesus trazendo para si discípulos, chamando-os para que venham segui-lo, que ele os transformaria então em pescadores de homens. Vemos a obra do Messias, do prometido, aquele que veio, que se sacrificou, aquele que veio em nome do Pai, o Filho obediente, que veio buscar os seus irmãos perdidos. O Filho que obedece ao Pai
e que opera sinais e maravilhas diante de todos os homens, e que completa a sua obra, consuma a sua obra na cruz do Calvário. Vemos Jesus Cristo em ação. Quando olhamos para Atos, logo no capítulo 1, vemos Jesus ser assunto aos céus. E agora a responsabilidade da proclamação, agora a responsabilidade de manifestar o reino de Deus na terra está com os discípulos. E é por isso que Jesus promete, e é por isso que ele envia o seu Espírito em Atos do capítulo 2. E os discípulos cheios do Espírito Santo agora, eles são levados a pregar, eles são direcionados pelo Espírito Santo e milagres acontecem no decorrer do livro de Atos. Agora é o poder do Espírito Santo que direcionou o ministério de Jesus, direcionando o ministério dos discípulos de Jesus. Agora é a igreja de Jesus sendo sustentada, sendo direcionada e levada a proclamar o Evangelho. E assim nós vemos, 3.000 se convertem, mais 2.000, e a igreja cresce, a perseguição começa, então os discípulos são espalhados pela Samaria, Judéia e até os confins da terra. No capítulo 9 vemos a conversão desse homem que era tão duro, tão violento. Paulo é chamado para o Evangelho. Irmãos, Paulo, depois de um amadurecimento, de um crescimento, de um direcionamento do Espírito Santo, é levado a Antioquia, junto com Barnabé, a igreja que lhe envia para pregar aos gentios. Primeira viagem missionária. Depois temos aqui no texto ao qual acabamos de ler, que faz parte não da primeira, mas da segunda viagem missionária de Paulo. E há algumas questões ao redor dessa viagem. Paulo, Silas, agora já não mais com Barnabé, por conta de um desentendimento, por causa de Marcos. No capítulo 15 de Atos, Paulo está com Silas. É a essa altura aqui em Filipos, com Timóteo também. E a equipe missionária, na sua segunda viagem aí, chega a essa cidade de Filipos. Mas não por desejo próprio de Paulo. Não porque Paulo sonhou em ir até Filipos. Na realidade, Paulo, em sua segunda viagem missionária, com a equipe missionária, o desejo deles era encorajar, era animar aqueles que haviam crido na primeira viagem e também levar a carta da decisão do concílio que foi tomada, a decisão tomada em Atos capítulo 15. Esse era o desejo de Paulo. E quando passam por uma região chamada Frígio-Gálata, a Bíblia diz algo impressionante, que o Espírito Santo impediu Paulo e sua equipe de pregar o Evangelho na Ásia. Paulo não entendeu. Paulo quis tomar outro rumo. Ele disse, bom, então eu vou entrar um pouco mais para o interior do continente, eu vou para Bitínia. Mas o Espírito Santo novamente impede Paulo de prosseguir sua viagem. E o Espírito Santo o que faz é com que Paulo e seus companheiros de missão tomem o rumo contrário e desçam até uma cidade chamada Troade, cidade litorânea. E ali naquela cidade a Bíblia diz que Paulo teve um sonho, e Paulo viu um homem, e esse homem, um varão macedônio, um homem que estava caracterizado como um europeu, né, podemos dizer hoje, diz, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Imediatamente a Bíblia diz, na narração do evangelista Lucas aqui em Atos, a Bíblia diz que Paulo entendeu isso como um chamado de Deus. Paulo entendeu isso como um direcionamento de Deus. E rapidamente Paulo e seus companheiros de viagem pegam um barco, um navio e vão em direção à Europa. Queridos irmãos, eles chegam a Neápolis, de Neápolis vão para a primeira cidade do império, que é Filipos. Filipos é uma cidade estratégica, é a primeira do Império Romano, há um destacamento militar. Em Filipos também há veteranos que pertenceram ao exército romano e que agora descansam, passam seus dias em Filipos. Filipos tem privilégios, essa cidade tem isenção de impostos, é uma cidade onde a vida econômica acontece. Chega Paulo e sua equipe nessa cidade. A Bíblia diz que Paulo foi, no dia da adoração, diante de um rio, próximo ao rio.
para orar. Paulo encontra Lídia, uma mulher que também não é de Filipos, é de Tiatira. E Paulo, conversando com essa mulher, anunciando o Evangelho, a Bíblia diz que ela e toda a sua casa creu no Evangelho. A fé dessa mulher em Cristo Jesus foi tão real, tão verdadeira, que a alegria do seu coração era ter dentro de seu lar, no âmbito familiar, da sua casa, esses homens que anunciavam, que pregavam o Evangelho da graça, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. E ela insiste com que eles fiquem. Um dos seus trajetos, em um dos momentos em que eles estão nessa cidade de Filipos, uma jovem possuída de um espírito maligno chega próximo a esses missionários e começa a atrapalhar o trabalho missionário. E Paulo, novamente, cheio do poder de Deus, discernindo que ali havia uma perturbação, havia um espírito maligno sobre a vida daquela jovem, ele, em nome de Jesus, repreende e aquele espírito maligno vai embora. Queridos irmãos, e aí começa o grande problema de Paulo, Silas e a equipe missionária nessa cidade. Porque haviam homens que lucravam com a adivinhação dessa jovem. Haviam homens que tinham seus recursos ali, por conta do trabalho daquela que era possuída por esse espírito maligno. E agora eles não têm mais, ela está livre, ela está liberta, o Evangelho a transformou, agora não há mais condenação para ela, não há mais, o diabo não pode mais dominá-la, ela não é mais escravizada por esse espírito. E aqueles homens revoltados levam então Paulo e seus companheiros diante dos magistrados, eles mandam açoitá-los e depois levam a esses homens para a prisão. E aqui temos então esse personagem, o carcereiro. É a ele que é confiada a vida de Paulo e Silas, é ele que tem que amarrá-los, é ele que tem que prendê-los com cadeias, com as mais seguras possíveis, porque recebeu ordens, estritas ordens para fazê-lo. Meus irmãos, que coisa difícil o Evangelho, não é? Eles estavam lá do outro lado, irmãos, estavam lá na Ásia, Paulo estava feliz, a equipe missionária estava bem, a equipe missionária estava indo bem, eles tinham animado os crentes. Eu imagino que Paulo, aquele ardor missionário, tipo o presbítero Azor, assim aqui na igreja, faz de tudo para pregar o Evangelho, aí aquele sorrisão no rosto, ele chamando seus amigos, vamos aqui, vamos falar nessa cidade, naquela cidade, e o Espírito Santo diz, não. Eles falam, não, então já sei, vamos mudar de rumo, vamos para Bitínia. E o Espírito Santo fala, só que não, Zezinho, você não vai aí não, eu não quero. E eles foram levados a Filipos por causa de uma revelação que Paulo entendeu ser de Deus, e que realmente era. Mas agora eles estão machucados, foram humilhados, foram açoitados em praça pública, eles estão presos. Meu irmão, se as pessoas reclamam hoje das celas, das cadeias, do dia de hoje, do nosso tempo, você imagine como era uma cela aqui, cerca de 2000 anos atrás. E eles estão nesse lugar, fétido, cheio de criminosos. Mas sabe o que Paulo e Silas fazem, irmãos? Eles não estão reclamando com Deus. Eles não estão pedindo a Deus que os liberte dali, o mais rápido possível. Impressionantemente, o que eles fazem é orar e cantar, e a Bíblia diz que eles cantam, é a graça de Jesus, reinas, eternamente reinas, eles cantam, eles louvam a Deus, eles abrem os seus pulmões, abrem as suas vozes, e naquela prisão, naquele cárcere, eles erguem um trono de louvor e adoração ao Deus que os libertou, que os salvou, que os chamou, que os comissionou e os enviou. Irmãos, Paulo e Silas estão cantando louvores. E a Bíblia diz que à meia-noite, enquanto eles cantavam e os prisioneiros estavam quietinhos, devia ser uma boa harmonia, porque eles estavam quietos e eles escutavam. A Bíblia diz que veio um grande terremoto. Foi tão forte o terremoto, que as portas das celas foram abertas, as cadeias foram desfeitas, os prisioneiros foram soltos. E a Bíblia diz exatamente, é nesse momento, foi nesse texto que nós lemos, que é o momento do despertar do carcereiro. Meus irmãos,
o homem tinha sido responsabilizado para cuidar dos prisioneiros. Quando ele acorda assustado, provavelmente por conta do barulho, e depois do terremoto, todo mundo assustado, com certeza ficou em silêncio. Ele vê as portas do cárcere abertas. Esse homem pega a sua espada, que não é uma grande espada, é uma espada média, e ele ameaça colocar em seu coração, enfiar, cravar no seu peito. De alguma forma, Paulo tinha a visão desse homem, e é um momento em que Paulo dá um grito a ele, diz: não te faça mal nenhum, porque todos nós estamos aqui. Um homem valente, carcereiro, um soldado romano, um militar romano, sai tremendo, pede luz e entra. E aqui começa a acontecer algo sobrenatural novamente. Esse homem entra e confere, e ao ver que os prisioneiros estão aí, ele cai de joelhos. E ele entende de alguma forma que Paulo e Silas tinham uma resposta para ele. A resposta que valia sua vida eterna. Queridos irmãos, a grande pergunta dele aqui no versículo 30: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Não é essa a pergunta da humanidade? O que eu faço para ser salvo? Eu ganho mais dinheiro? O que eu faço para ser salvo? Eu cuido mais da minha saúde? O que eu faço para ser salvo? Eu faço academia, musculação, fico mais forte. O que eu faço para ser salvo? Vou para a universidade. O que eu faço para ser salvo? Vou para o seminário. O que eu faço para ser salvo? Eu entro para uma comunidade cristã e faço tudo o que eles fazem. A grande pergunta dele é a pergunta do ser humano perdido, da humanidade caída e que precisa da salvação, que precisa ser arrancada de onde está e trazida, ser levada para um novo lugar, para um novo patamar, para uma nova realidade. Queridos irmãos, aqui a resposta de Paulo e Silas a ele é exatamente o Evangelho. A resposta de Paulo e Silas a esse homem é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, e não somente tu e a tua casa. E eles começam a anunciar o Evangelho a esse homem. Versículo 32. Queridos irmãos, o carcereiro entendeu que esses dois homens poderiam ajudá-lo a merecer, fazer por onde? A merecer a salvação de sua alma. Ele entendeu que esses homens dariam o caminho a ele para que ele pudesse lutar para conquistar então a vida eterna. Ele entendeu que eles poderiam ajudá-lo a salvar-se a si mesmo. É a luta dele para ele mesmo. É o esforço dele para o lucro dele mesmo, para o salário dele mesmo. Mas a resposta deles aqui mostra totalmente o contrário. E isso tem a ver com o Evangelho que salva você e a sua casa. É sobre esse tema que eu quero falar. Do Evangelho que salva você e a sua família. Do Evangelho que transforma você e a sua casa. O Evangelho que transforma você e sua casa não tem a ver com o que você faça, com o que você possa fazer. O Evangelho que salva você e sua casa tem a ver com o que já foi feito por você. Essa é a resposta de Paulo, de Silas. Veja, é como se eles dissessem assim: meu amigo, você não tem possibilidade de fazer nada para alcançar a salvação. Você não tem como construir um caminho, você não tem como trilhar um caminho por seu próprio entendimento para conquistar a salvação. Você não pode adquiri-la pelos seus próprios esforços. Na realidade, há uma inimizade entre você e o dono da salvação. Fique sabendo que em verdade você está debaixo da ira dele que está por se revelar e se derramar sobre você e sobre todos aqueles que não o conhecem. Tudo que os seus instintos naturais podem fazer, tudo que eles podem trazer à realidade, é a sua irreverência, é a sua maldade, é a sua injustiça, a sua impiedade contra o dono da salvação. Desde a queda do seu pai Adão no Éden, nunca mais ser humano algum soube
fazer algo, dizer algo que o aproxime de um Salvador, do Salvador. Nunca mais a depravação total do seu coração, da sua alma, ao invés de aproximar você desse Deus, ela te afasta dele. Essa que é a realidade. Por melhores que sejam as suas intenções, as suas ações, a única coisa que elas podem fazer diante desse Deus é cheirar como trapos de imundícia. As boas obras humanas cheiram, elas fedem a carniça diante do nariz desse Deus Santo. Não há o que você possa fazer. Que coisa triste. E agora? E aí entra as boas novas do Evangelho. É como se eles dissessem assim: mas meu amigo, nós temos uma excelente notícia para você. Já que você perguntou e agora você entendeu que não há o que você possa fazer, nós temos uma excelente notícia para você, que vai livrar você desse perigo. Saiba que algum tempo atrás, Deus enviou uma pessoa para te tirar dessa condição perigosa, para restaurar o seu relacionamento com Ele. Essa pessoa produziu obras que agradaram ao dono da salvação, desde o momento do seu nascimento, em que os anjos cantaram: glórias nas maiores alturas e paz entre os homens a quem esse Deus quer bem. Esse ser viveu todos os seus dias, e até o último dia em que caminhou nessa terra, de forma agradável a esse Deus. Ele veio para produzir obras e boas obras que agradam a esse Deus. E mais do que isso, ele veio para substituir todos aqueles que creem no seu nome. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Foi por isso que ele morreu, ele pagou pelos seus pecados. Ele morreu pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. O que Paulo está dizendo a esse homem é que ele levou em seus ombros as nossas culpas, que ele levou em seus ombros todo o castigo que todo pecador merece, todo ser humano nascido na carne merece. Ele sofreu o derramar da ira de Deus, que estava para ser derramada sobre a vida do homem. Mas por outro lado, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que o homem pudesse receber perdão de seus pecados. E não só perdão das suas dívidas, mas receber um crédito eterno por sua obra, por sua obediência. Ele dá aos que não merecem o que somente ele merece. Todos os benefícios da graça, todos os presentes que Deus deu a ele, ele transmitiu àqueles que substituiu na cruz do Calvário. O nome dele é Jesus Cristo, e é nele que você deve crer. É nas obras que ele fez que você deve crer. É nisso que você deve confiar. É como se Paulo dissesse a ele: você só precisa agora confessar com a sua boca o que o Espírito desse Salvador está dizendo no seu coração. Amados irmãos, Paulo sabe muito bem que alguém só pode realmente chamar Jesus Cristo de Senhor através do Espírito Santo. Meus irmãos, confiar no que já foi feito por Ele, esse é o trabalho do pecador que crê no Evangelho. O Evangelho que salva você e sua família não tem a ver com o que você possa fazer. O missionário que trabalhou muito tempo numa tribo, uma tribo afastada, discipulou muitos homens, mulheres, estava próximo de ser mudado dessa tribo para outra tribo. Ele viu um senhor muito idoso, muito velhinho, aquele senhor que já está encostando na parede, que já não anda muito bem, e ele disse assim em seu coração: esse senhor está próximo da morte. Ele está próximo da morte. O missionário se aproxima dele e diz a ele: meu senhor, se o senhor morresse hoje, e o senhor aparecesse diante do trono de Deus, e o Deus Todo-Poderoso perguntasse a você: por que é que eu devo salvar você? Por que é que eu devo dar a vida eterna a você? E não derramar sobre você o cálice da minha ira? Não te mandar, não te enviar para a destruição eterna no inferno? O que você diria? Aquele senhor olhou para o missionário, pensou um pouquinho, disse a ele: meu filho, o que eu diria a Deus é o seguinte: Deus, quando eu ouvi falar de Jesus, do seu filho, minha vida mudou. Eu mudei.
Olha, eu parei de brigar na rua. Eu era muito briguento, eu era um beberrão. Eu enchia a cara, eu bebia, caía, levantava, bebia, caía, levantava de novo. E eu arrumava encrenca com todo mundo, agora eu já não faço mais isso. Deus, eu traí a minha mulher. Eu vou falar a verdade para o Senhor, eu traí ela várias vezes. Mas depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais fiz isso. Depois que eu conheci Jesus, o Evangelho, olha, eu fui em todos os cultos da minha igreja, lá da reunião que a gente faz na comunidade. Eu nunca faltei a um estudo bíblico. O missionário olhou para aquele senhor, respirou bem fundo e disse assim a ele: meu senhor, se o senhor morresse agora, o senhor iria direto para o inferno, porque Deus não precisa do seu esforço. Aquele homem nunca mais quis voltar aos cultos públicos. Aquele homem não quis nem olhar mais no rosto do missionário, foi embora. E o missionário foi mudado de campo. Depois de algum tempo, o missionário volta àquele vilarejo, àquela aldeia, e ele pergunta daquele senhor: onde está ele? Para onde foi o homem? Pensando até que ele já havia morrido. E um membro da igreja diz: olha, desde aquela conversa que o senhor teve com ele, ele nunca mais quis receber ninguém na casa dele. Começou a xingar todo crente. Não quis mais saber, não. Ninguém podia falar da Bíblia com ele. Mas ele ainda está vivo. Ele está lá, não consegue enxergar direito, não anda direito. E o missionário foi lá na casa do homem de novo, voltou lá. Chegou perto dele e disse: eu queria fazer aquela pergunta novamente para o senhor, porque agora eu vejo que está mais próximo o dia. Se o senhor morresse hoje, aparecesse diante de Deus, o que o senhor diria para ele te salvar e não te condenar? Aquele senhor olhou para ele, disse assim: meu filho, você sabe que eu fiquei com muita raiva de você, né? Eu fiquei com muita raiva de você naquele dia. Eu achei que você até tinha me desrespeitado, faltado com respeito comigo, desvalorizado o meu esforço. Mas depois de tanto remoer aquela raiva, aquele ódio no meu coração, uma tristeza também tomou conta de mim. E eu fiquei aqui refletindo e eu cheguei à seguinte conclusão: se eu morresse hoje e eu chegasse diante do trono desse Deus e Ele fizesse essa pergunta para mim, você sabe o que eu ia responder para Ele, meu filho? Eu ia dizer para Ele assim: Deus, eu sou um pecador, eu sempre cometi coisas contra a sua santidade, eu sempre fui mentiroso, eu fiz várias coisas contra a minha família, eu nunca falei só a verdade. Senhor, eu pensei muitas coisas ruins, mesmo conhecendo a Bíblia, no meu coração eu pensava coisas erradas. Eu não mereço os céus, eu não mereço a eternidade. Eu sei que o Senhor pode me condenar e o Senhor estaria certo nisso, mas aquele que está sentado à sua destra, Ele morreu por mim na cruz e eu criei nele. O missionário respirou aliviado e disse: agora o senhor pode morrer, meu senhor, que Deus te abençoe. É esse o Evangelho. O Evangelho que salva você e sua família não é o Evangelho do que você faz, não é porque você traz o seu filho na EBD. Meus irmãos, em nome de Jesus, tem muitas famílias perdendo seus filhos para o traficante, para o falso amigo. Tem muitas famílias perdendo seus parentes para as drogas, para o mundo do crime, porque ensinaram um evangelho errado aos seus filhos, aos seus sobrinhos, aos seus netos. Um evangelho da obrigação, um evangelho de cumprir metas, regras. Não é esse o evangelho que salva você e sua família. Não é esse evangelho que vai garantir a segurança dos seus filhos, da sua posteridade. O evangelho que salva você e sua família é o evangelho que tem a ver com a obra de Jesus Cristo, a obra perfeita de Jesus Cristo, com você tomar essa verdade, essa realidade para o seu coração, viver isso intensamente, verdadeiramente, crendo em tudo que Ele já fez. Não falta nada para Jesus. Tudo que Ele tinha que fazer para salvar você, a sua família, os seus amados, Ele já fez na cruz. E isso basta. Queridos irmãos, o evangelho que salva você e sua família tem a ver com o que foi feito na cruz, no passado, o que já foi feito por você, mas também tem a ver com o que é feito em você no presente e no desdobramento
da sua vida. Tem a ver com o que foi feito, mas tem a ver com o que é feito agora. É a obra da santificação do Espírito Santo. Meus irmãos, quando olhamos para o texto, vemos que Paulo anunciando esse evangelho então a esse homem, irmãos, ele estava numa cultura de morte. Ele vivia numa cultura filosófica de morte. Você sabia que na época do Novo Testamento existia um homem chamado Sêneca, um grande pensador, um advogado, filósofo da época, um homem que deixou muitas obras escritas. E esse homem dizia o seguinte, que diante do sofrimento extremo, diante de uma luta extrema, que é um beco sem saída, diante do labirinto da vida, o que vai livrar você? Qual é o último recurso que você tem? O suicídio. Esse era um dos pensamentos filosóficos da época. Os epicureus diziam que a dor, o sofrimento habitam no existir, na vida que temos agora. E eles diziam, por outro lado, que a morte é o nada. Morrer é o nada. Quando você morre, tudo acaba, é o nada. Você foi para o nada, deixou de existir simplesmente. Como um dos recursos finais para o sofrimento. Qual é a dica dos epicureus? Livre-se da sua dor e do seu sofrimento. Vá para o nada. Isso te faz lembrar alguma coisa dos nossos dias, meu querido? Quantas pessoas têm tomado a decisão do suicídio, porque acreditam que o suicídio é o último recurso? Quantas famílias têm passado por isso, irmãos? Porque alguma boca de Satanás, da cultura maligna mundana, da visão filosófica do nosso mundo, leva jovens, inteligentes, bonitos, fortes, ao suicídio, porque ouviram a voz do maligno no seu ouvido, como último recurso, como estar livre de toda dor. Você já viu uma carta de suicídio, de um suicida? Ele imagina que ele vai para um lugar onde não há mais dor. Era isso que estava no coração desse homem. Além dessa cultura de morte, a cultura romana, a cultura religiosa romana, era de uma religião politeísta. A que Deus esse homem ia clamar no momento do desespero? Por que você acha que ele pegou a espada e ia encravar no coração? Ele tinha saída. Com uma visão cultural dessa, de morte, de suicídio. Ele tinha outra saída. Qual Deus que ele ia clamar? Ele ia clamar Júpiter, Deus do trovão? Ele ia clamar Marte, Deus da guerra? Você sabia que os romanos acreditavam que eles eram descendentes de Marte? Porque o fundador de Roma, na mitologia romana, é Rômulo. E Rômulo é filho de uma mortal com o deus Marte. Eles acreditavam ser descendente de Marte. Hoje em dia não é muito diferente. Tem muito terreno aí achando que é filho de Marte. Vive em outro planeta. Eles criam em Minerva, deusa romana também, das estratégias militares, das artes, da sabedoria, comparada a Atena, a deusa grega do saber. Meus irmãos, eles cultuavam até o imperador, chamavam César de Kyrios, o Senhor dos mortais, aquele que revelava a deidade dos deuses na terra. Eles se submetiam a ele não como um presidente, não como um general, mas como a emanação, a encarnação de Deus. É por isso que tanto cristão era assassinado, é por isso que tanto cristão foi perseguido, porque os homens perguntavam, quem é o seu Senhor? E eles diziam, Jesus Cristo, aquele que já fez tudo por mim e que me salvou na cruz do Calvário. Eles eram assassinados. Que saída desse homem tinha, irmãos? A qual desses deuses ele ia clamar? E eu só falei 4, mas eles tinham muitos. É essa cultura de morte, é diante dessa cultura pagã, religiosa, do politeísmo, de vários deuses. É aí que o Evangelho se manifesta glorioso, poderoso. Meus irmãos, essa noite tinha tudo para acabar com aquela família. A escuridão dessa noite ia durar durante o raiar do sol do meio-dia. A escuridão do suicídio desse homem ia afetar toda a sua família, seus filhos, ia afetar profundamente a sua casa.
Mas o Evangelho chega brilhante, glorioso, resplandecente. Não é o Evangelho da morte, é o Evangelho da vida, e da vida em abundância. Esse Evangelho toma conta do coração daquele homem. E agora no versículo 33, nós vemos aqui esse homem alegre. No 34, a alegria, grande alegria da salvação. Como diz o salmista, a alegria da salvação. Ele experimenta a vida. Aquele que estava próximo da morte, agora desfruta da eterna vida, agora desfruta do prazer real da vida, o gosto da vida, ao conhecer, ao crer em Jesus. Meus irmãos, o Evangelho que salva este homem e a família dele tem a ver com o que Jesus Cristo está fazendo agora, na história dele, e com o que Jesus Cristo fará daqui em diante. Esse homem está vivendo o novo nascimento, é aquela conversa bendita de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3. É necessário nascer de novo, não da carne, não do sangue, mas do sopro divino do Santo Espírito de Deus. Foi isso que aconteceu com ele. E agora esse homem aborrecido, deprimido, um homem que estava desejando a morte, agora ele experimenta a alegria, o doce sabor da vida em Cristo Jesus. Meu amado, é assim que o Espírito Santo tem falado ao seu coração e ao coração da sua família. O que aconteceu na sua vida? Desde o momento em que você creu, o que mudou, o que foi transformado na sua história? Quem era você antes de Jesus? Aquela fotinho, né? Antes, depois. Quem é você? Agora. O que o Espírito Santo tem feito na sua história? Conversando com o médico da minha esposa, né? Nessa fase aí de pré-natal, de é isso, é aquilo, não sei o quê, né? E fui lá no exame. E o médico, a gente conversando, dissemos a ele que somos cristãos, e ele falou assim: nossa, eu tenho uma curiosidade, eu tenho um amigo, a gente cresceu junto, a gente foi para a escola junto, fez universidade na mesma época, tudo junto, e nós íamos para as baladinhas, a gente ficava com uma menina aqui, uma menina ali, a gente sabe como que é, né? A gente curtia a vida. A visão cultural dele, né? A gente curtia a vida, normal, né? Pega um aqui, boca da lata do lixo ali e tal, tudo bem, não tem problema nenhum, não é? E ele disse assim: cara, você acredita que esse meu amigo foi para os Estados Unidos? Talvez ele foi lá na igreja do pastor Juliano, vai saber. Você acredita que esse homem se converteu? Você acredita que ele virou evangélico? E ele veio para o Brasil há um tempo atrás, eu falei, bom, vou encontrar com meu amigo, né? Somos amigos de infância, sempre conversamos. Eu sabia que ele tinha ido para a religião cristã, mas a gente nunca mais tinha se visto. E eu fui encontrar com ele. A gente foi almoçar junto. Ele não falava mais do jeito que ele falava antes. Ele nem olhava mais para as mulheres como ele olhava antes. Ele falou comigo de um jeito diferente que eu não entendi até agora. Aí eu disse a ele: doutor, ele é uma nova criatura, ele é outra pessoa. O meu desejo era pregar para ele lá, né, na hora do exame mesmo. Mas é isso que o Evangelho faz. O Evangelho que salva você, que garante a salvação para a sua casa, é o Evangelho que transforma a sua alma. Você se transforma numa nova criatura. As coisas velhas, elas passam, e Deus faz todas as coisas novas. Você começa a beber da água da vida, e você nunca mais quer deixar Jesus. Você nunca mais quer viver sem Jesus. Jesus é o sentido, é o ar da sua vida. Jesus é o motivo das batidas do seu coração. Jesus é o motivo de cuidar da sua casa. Jesus é o motivo de abençoar seus filhos. Jesus é o motivo do estudo. Jesus é o motivo de todas as coisas. Tudo muda. Estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo é uma vida baseada, pautada na fé. Fé no quê? No Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim, e que mudou a minha vida, mudou a minha história, e que me faz ser quem eu sou hoje, nova criatura. Você até podia dar um glória a Deus aí na sua casa, não podia não?
Porque o Evangelho tem a ver com o que foi feito no passado, a obra perfeita, acabada de Jesus, mas o Evangelho tem a ver com o que é feito no presente, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E o mundo precisa conhecer esse Evangelho. Seu filho precisa ver você ser um pai diferente dos outros pais. Ô irmãos, dá uma tristeza no coração do pastor quando uma criança de 4, 5 anos vem dizer para nós que o pai dela não é nada daquilo que ele é na igreja. Dá uma tristeza no coração quando uma menina de entre 8 e 9 anos procura o pastor dela e ela vem dizer assim: pastor, o senhor precisa falar com a minha mãe porque ela não é crente. Todas as músicas que ela canta aqui na hora do culto não tem nada a ver com ela lá em casa. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho transforma a nossa vida. O Evangelho faz tudo novo. E os nossos filhos precisam provar desse Evangelho. É o Evangelho da novidade de vida, é o Evangelho da vida abundante, é o Evangelho da alegria profunda em Cristo, da alegria porque cremos, não é da alegria porque Ele nos dá um carro, porque Ele nos dá uma casa, não é da alegria porque Ele nos dá uma boa formação, não é da alegria porque ganhamos muito dinheiro, é da alegria porque Ele olhou para nós, Ele viu a nossa condição pecaminosa, Ele viu a nossa inimizade, Ele viu que a espada da ira de Deus estava na nossa garganta, e Ele se pôs na frente e se entregou na cruz por nós. Isso deve mudar a nossa história, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para que o seu nome seja conhecido por todas as famílias da terra, e em seu nome elas sejam abençoadas, como a minha e a sua família o é. Irmão, que bênção crer no Evangelho. Esse é o Evangelho verdadeiro, genuíno, do que foi feito por você no passado, do que é feito em você no presente. Mas o Evangelho que salva você e sua família também tem a ver com o que é feito através de você. Esse é o ponto aqui. É muito interessante, eu comentando aqui com o pastor Amauri, versículo 33 e 34, o testemunho desse carcereiro, irmãos. O carcereiro, ele ficou tão maravilhado com o Evangelho, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas era muito bom, muito alegre, muito feliz. O sentimento novo, o ar novo dos seus pulmões, na sua história, não é? Esse homem fica tão alegre que naquela mesma hora da noite, você sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a servir. Ele começou agora a ser instrumento de Jesus Cristo, como aqueles homens, Paulo, Silas e os missionários que Cristo havia mandado, enviado para Filipos. Agora o carcereiro, ele é um servo de Jesus, e ele serve a Paulo e Silas, seus prisioneiros, que estavam machucados, que estavam sendo punidos por ele também. Olha como o Evangelho inverte a nossa visão de mundo, olha como o Evangelho transforma a realidade, olha como o Evangelho transforma as nossas ações. O Evangelho agora, dominando o coração desse homem, faz com que ele, o carcereiro, lave as feridas de seus prisioneiros. Alguns vão dizer assim: pastor, também, esse homem aí era interesseiro, ele queria entrar lá para a igreja da Lídia, lá de Filipos, queria entrar lá para a igreja lá da jovem que foi liberta, ele é interesseiro, ele viu que lá tinha um grupo de louvor bom, para ir lá para a igreja, aquela igreja grande lá, todo mundo vai mesmo, pastor, aí serve mesmo. Não, esse homem serviu para entrar, e entrou para servir. Abre aqui aspas, essa é a frase do pastor Amauri. É impressionante, porque depois do seu batismo, depois da sua profissão pública de fé, ele não parou de servir, veja. Depois dizer: bom, agora já sou da igreja de Filipos, agora, meu amigo, só vou para o culto, vou cumprir minhas coisas, tal, mas ninguém vem pedir nada para mim não, hein? Não vou fazer o que vocês querem de mim não, viu, Lídia? Viu? Você não vem pedir nada para mim não, viu, jovem liberta? Eu não vou servir você não. Eu já fiz minha parte, estou aqui, sou salvo, Jesus mudou minha vida, está bom demais. É aquela conversa de crente aposentado, né? Pastor, você sabe que 30 anos eu servi a Deus nessa igreja. 30 anos, agora já não dá mais nada, não. Olha, pastor, eu não acho que não dá mais para servir não, irmão. O Evangelho
que salva você e sua família te torna um servo. Enquanto você respirar, enquanto você viver, como esse homem, você vai entender o que Jesus Cristo fez. O que Jesus Cristo fez no passado, no seu presente, e o que Ele faz através de você. São as boas obras, como diz Paulo na carta aos irmãos de Éfeso, no capítulo 2, versículo 10. As boas obras que Deus preparou. Deus preparou as boas obras de antemão. Então não são boas obras que brotam do coração humano. Não são boas obras que nascem do seu desejo. Não são boas obras que você calcula. São as boas obras que Deus preparou de antemão e confiou aos eleitos, aos salvos, aos restaurados, aos resgatados. E esse é o verdadeiro evangelho. Ele tem a ver com o que é feito através do seu labor, da sua obra. Veja que depois do batismo esse homem coloca a mesa. Ele continua a servir. O serviço do cristão acaba, sabe quando? Sabe quando um cristão é jubilado? Quando Deus diz assim: senha 1.341.000, pum, você caiu aí morto na sua casa, pronto, está aposentado. Você não precisa fazer mais nada para Deus. Tudo que Deus queria fazer através de você, Ele já fez. Mas esse homem, veja, serviu, lavou as feridas, e agora ele põe a mesa. E eu acho muito interessante aqui a figura da narrativa. Esse homem cura das feridas dos seus prisioneiros, mas agora ele faz mais do que isso. Ele dá alimento para aqueles homens que Deus havia usado, que Deus havia tirado lá da Ásia, para trazer para um outro continente, para alimentar a sua alma com o pão vivo que desceu dos céus. Então ele vê o sentido, a razão da sua vida é viver para a glória, para o serviço desse Deus, para sempre. Esse poder que salva é o mesmo poder que te capacita para servir. O verdadeiro evangelho, o evangelho que salva você e sua casa, é o evangelho que tem a ver com o que foi feito no passado, com o que é feito no momento do seu novo nascimento, com a sua transformação, santificação diária. Mas ele tem a ver também com o que Deus faz através da sua vida, das suas mãos, do seu trabalho, do seu tempo, do seu talento, do cuidado que você tem com a sua família, do amor que você dá a eles. Meus irmãos, que esse seja o evangelho que você crê, que esse seja o verdadeiro evangelho para você, que essa seja a realidade da sua casa. A casa desse homem aqui se transformou numa agência, para abençoar os missionários. Que Deus transforme a sua família, que Deus transforme a sua casa numa agência das boas obras do céu, e que Ele use você e sua família para falar desse bendito evangelho, para que outras pessoas e mais famílias se acheguem aos pés da cruz de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.